Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas! Primeiramente, ótima quarta-feira a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E rapaziada, de verdade, quem fala que não gosta de Copa do Mundo tá de sacanagem, mano. Tá de brincadeira, velho. É um jogo melhor do que o outro, velho. Tô acompanhando aqui agora, rapaziada, Inglaterra e Croácia, e tá simplesmente um jogaço, um jogaço. Até o momento, 7 minutos do segundo tempo, tá 3-2 pra Inglaterra, e um jogaço, rapaziada. Um jogaço. Dois times que entraram pra ganhar. A Inglaterra que agora começou o segundo tempo amassando a Croácia que consegue um empate no finalzinho do primeiro tempo, no último lance, e aí a Inglaterra veio avassaladora para esse segundo tempo, 7 minutos de Inglaterra amassando a Croácia. Que jogaço! Então, para quem fala que não gosta de Copa do Mundo, que não vai acompanhar Copa do Mundo, problema é seu, velho. Foda-se, porque você tá perdendo um baita de um evento, rapaziada. Bom, comecei o vídeo falando sobre Copa do Mundo, né, rapaziada? Mas a gente tem alguns assuntos para falar sobre o Corinthians. No final também eu vou falar sobre um pouquinho de Copa do Mundo, que aconteceu ontem no jogo Argentina e Argélia. E queria agradecer primeiramente quem participou da live, né? Muita gente participou da live aqui junto comigo, acompanhei o jogaço Argentina e Argélia. E quero agradecer todo mundo, porque foi muito legal. A gente falou muito sobre a Copa do Mundo, sobre o Corinthians também. Foi muito bacana a live. Obrigado para todo mundo que compareceu, tá, rapaziada? Bom, vamos lá, rapaziada. Vamos começar a falar os assuntos do nosso Coringão? E é o seguinte, hoje eu quero começar um pouco diferente. Hoje eu não vou começar falando diretamente dos assuntos do Corinthians. O que eu quero fazer antes de falar sobre os assuntos do Corinthians, porque tá sendo repetitivo todos os dias os mesmos assuntos, porque a partir do momento, lógico, a gente vinha falando vários e vários anos, a gente tá falando praticamente quase todos os dias da política podre do Corinthians, né? Mas quando teve a parada pra Copa do Mundo, o corintiano pensou, pô, vamos ter um pouquinho de paz, né? Vamos ter um pouquinho de tranquilidade. Mas não, né? Parece que piorou, porque aí acabou os assuntos de campo, a gente não fala mais de campo, não fala de contratação, não fala de pagamento, não fala de nada, fala absolutamente de política e a política suja do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então por isso que eu queria começar esse vídeo aqui com um pequeno desabafo para vocês, rapaziada. E tem uma frase que eu gosto de escutar, gosto de falar bastante, que é a frase seguinte: há males que vêm para o bem. E eu vou me apegar a isso agora, rapaziada. Eu vou me apegar a isso. Porque a gente sabe que esse sistema do Corinthians, esse sistema podre do Corinthians, não vai dar certo. Não vai dar certo. A tendência é piorar. E de coração, sabe o que eu tô pensando em começar a fazer, rapaziada? Torcer para que piore. Torcer para que piore. Por quê? Para que venha uma intervenção judicial, rapaziada. Para que descubram toda a podridão que é esse sistema podre do Corinthians. Por isso que eu tô falando que há males que vêm para o bem. A gente vai sofrer, rapaziada. A gente já tá sofrendo, né? O torcedor corintiano já tá apanhando há anos. Há anos tá apanhando. Só que por isso que eu tô falando para vocês que há males que vêm para o bem. Deixa essa politicagem podre dentro do Corinthians, esses políticos corruptos, esses políticos bandidos, esses ratos que estão lá dentro do Corinthians, ficar brigando entre si para poder, porque aí, cada dia que passa, eles mesmos estão se enterrando. Eles mesmos estão cavando a própria cova. Porque não é possível que o Ministério Público, que a Justiça, não vai investigar o que tem dentro desse clube, a podridão que esses caras fizeram com o Corinthians, o quanto esses caras afundaram o Corinthians, e não vão intervir, que é a intervenção judicial, rapaziada. Então eu tô torcendo pra isso. Eu tô torcendo pra esses caras se matarem de verdade. O torcedor corintiano vai sofrer, já tá sofrendo, vai apanhar com tudo isso que tá acontecendo, mas vai acontecer algo bom. Eu não tô falando também que a intervenção judicial vai resolver todos os problemas do Corinthians. Pode ser que seja até pior, rapaziada. Pode, dependendo da situação, é a mesma coisa que ter um vespeiro ali. Mesma coisa, rapaziada, tem um vespeiro e você ir lá e cutucar esse vespeiro. A intervenção judicial vai acontecer isso daí. Eles vão cutucar o vespeiro e vai sair muita merda, rapaziada. Vai sair muita bosta. Então, o que me preocupa é como que vai organizar essa casa.
A intervenção judicial vai ser feita para isso, para tentar organizar essa casa, dependendo de como vão ver a situação, né? Porque a gente sabe tudo que esses caras construíram ao longo de anos em prol de acabar com o Corinthians. Então, esse primeiro desabafo que eu queria falar aqui com vocês, rapaziada, é sobre esse assunto. Há males que vêm para o bem. E eu já perdi minha expectativa já faz tempo com esse sistema podre do Corinthians. Eu tô torcendo pra esses caras se afundarem, mano. Eu tô torcendo pra esses caras fazerem mais merda ainda lá dentro do Corinthians, pra eles mesmos se afundarem. Esse, de verdade, é um desabafo de um corintiano que tá de saco cheio, mano. Que tá de saco cheio, eu tenho certeza que 99,999% dos corintianos também estão com esse mesmo pensamento. Alguns não, né? Aqueles poucos caras que se dizem corintianos que ficam mamando na teta, né? De presidente, de conselheiro. Esses aí estão torcendo para que continue essa podridão, tá, rapaziada? E tem bastante gente, hein? E tem bastante gente que tá nesse mundinho aí fechado aí, ó, que tá mil maravilha o Corinthians para elas, né? Mas essas pessoas também vão cair a casa. Vão cair a casa. Porque elas estão se promovendo, vendo o mal do clube. E isso, essas pessoas vão pagar, mano. Vocês podem ter certeza. E eu tô englobando tudo, viu, rapaziada? Tô englobando tudo. Tanto mídia, quanto poucos da mídia segmentada também, alguns jornalistas que estão torcendo, conselheiros, presidente. Todos esses caras que estão fazendo esse mal pro Corinthians, vocês vão pagar, velho. Vocês vão pagar. Não sei quando que vai vir, mas vocês vão pagar. Vocês podem ter certeza disso. Então é apenas começar o vídeo aqui, rapaziada, dando esse desabafo aqui e terminando falando que há males que vêm para o bem. Se Deus quiser, nosso futuro, essa podridão, essa corja nojenta vai acabar se matando, rapaziada. Bom, agora vamos falar do que tá acontecendo dentro do Corinthians, né? Porque é dia após dia essas notícias. Por isso que eu comecei meu vídeo dando esse desabafo aí. É dia após dia, vem uma notícia nova, vem uma notícia que já é ruim, ela consegue piorar após o primeiro, o segundo dia de notícia. É um negócio assustador, rapaziada. Assustador. Acabou de sair aqui, há pouquinho tempo, rapaziada, os Gaviões da Fiel emitiram uma nota, tá lá no Instagram deles, e eu vou ler essa nota aqui pra vocês, rapaziada, a respeito da reforma do Estatuto, que estava marcada a reunião para votação no dia 20, e simplesmente anularam essa reunião. Dentro do Corinthians é assim, rapaziada. Dentro do Corinthians é assim. 3 conselheiros vitalícios, os câncer do Esporte Clube Corinthians Paulista, que a gente vem falando faz tempo. Conselheiro vitalício é o câncer, tem que ser exterminado do Corinthians. 3 conselheiros vitalícios entraram com uma liminar e conseguiram cancelar. Isso daí, cara, é assustador isso, mano. É assustador isso daí. E eu vou ler a nota dos Gaviões aqui, porque eu quero nem ler o porquê que esses vagabundos quiseram cancelar isso aí. Porque saiu em vários sites aí o porquê que eles quiseram cancelar. É um bando de vagabundo, é um bando de mau caráter, é um bando de sanguessuga que quer ficar lá dentro do Corinthians com esse sistema podre associativo mamando na teta. Os nomes eu vou dar aqui, vocês podem ter certeza desses 3 caras aí. Os nomes eu vou dar. São 3 vagabundos, essa é a palavra. 3 conselheiros vitalícios vagabundos do Esporte Clube Corinthians Paulista que querem ficar mamando na teta do Corinthians com esse sistema podre que existe dentro do Corinthians. Eles não querem mudança. Para eles, mudança é horrível. Eles não querem de jeito nenhum que mudem o Corinthians, mano. De maneira nenhuma. Porque não são torcedores que amam o Corinthians. Eles são sanguessugas do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vou ler a nota aqui para vocês, rapaziada. Liminar impede reforma estatutária do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Gaviões da Fiel Torcida manifesta sua indignação diante da tutela de urgência que suspendeu a Assembleia Geral de Associados do Esporte Clube Corinthians Paulista, agendada para o próximo dia 20. Essa decisão representa um ataque frontal à democracia e à vontade legítima dos associados que lutam por uma reforma estatutária urgente, necessária e muito esperada. É preciso dar nomes aos responsáveis por esse retrocesso. Os desembargadores Ademir Benedito e Guilherme Stranger e o advogado Alexandre Usni. É sempre esses... Você percebe que esses nomes aí, eles estão sempre sendo jogados na mídia, sendo falado
por pessoas que querem fazer o retrocesso do Corinthians. Querem ver o Corinthians cada vez pior. É sempre os mesmos nomes. Por que será, rapaziada? Por que será? Aí você pergunta para um sujeito desse aqui, e ele vai falar que tá tudo mil maravilha dentro do Corinthians. Ele vai falar que tá tudo organizado. Ele vai vir com aquele papinho que daqui 5 anos o Corinthians vai estar nadando de braçada com esse sistema aí. É só saber trabalhar da maneira com que eles trabalham. Esses mesmos caras aqui, rapaziada. Por artifícios jurídicos, tentam perpetuar um sistema falido que há décadas coloca interesses pessoais acima do Corinthians. Não é a primeira vez que esses mesmos 3 conselheiros vitalícios já votaram contra os interesses da nação corintiana. A postura se repete: blindagem de privilégios, conivência com o passado e resistência a qualquer avanço que reduza o poder que acumulam há décadas. O que eu acabei de explicar para vocês. O que eu acabei, com as minhas palavras e lendo a nota dos Gaviões. Praticamente o que eu acabei de falar para vocês, né, rapaziada? As consequências são gravíssimas e vão além do campo democrático. Com o bloqueio à reforma estatutária, os fiéis torcedores provavelmente não poderão votar na eleição para a presidência em 2026. Por que será, né? Por que será? Por que eles não querem abranger, não querem aumentar a quantidade de votos? Porque querem manter a patotinha deles, mano. Esse bloqueio também impede novos sócios fiéis torcedores, impacto financeiro direto para um clube que já não tem dinheiro para pagar os salários do mês. Você vê que é só retrocesso. Não tem um benefício. Isso aí que eles estão fazendo não tem um benefício para o Sport Clube Corinthians Paulista. O Corinthians não pode ser refém de conselheiros vitalícios que se colocam acima do povo. A maioria deles sequer participou das 11 audiências públicas sobre a reforma. Os Gaviões esteve em 10 delas, ausente apenas em uma por retornar de caravana em Brasília após o título da Supercopa. O Gaviões seguirá de forma imparável na luta por um Corinthians melhor. Nenhuma liminar, nenhum artifício e nenhum conselheiro vitalício será capaz de deter a vontade de 35 milhões de corintianos. Este episódio reforça que cada corintiano precisa participar da vida política do clube, porque quando o povo se omite, 3 pessoas decidem pelo destino de todos. O Corinthians é do povo, a diretoria, Gaviões da fiel torcida. Parabéns, Gaviões. Parabéns pelo posicionamento. Ótima nota dos Gaviões. E é o que eu expliquei pra vocês, rapaziada. É o que eu expliquei pra vocês. O corintiano, ele tem que viver mais o dia a dia do Corinthians, mano. Se a gente deixar de lado o dia a dia do Corinthians, nós, torcedores apaixonados pelo Corinthians, esses caras aí, essa mínima quantidade que fica lá dentro do Parque São Jorge, eles fazem o que quer com o Corinthians. Há anos esses caras estão fazendo o que quer com o Corinthians. Só que a gente não pode mais isso, mano. A gente tá brigando por tanta causa, velho. A gente tá conquistando, a gente tá batalhando por tantas causas. E esses caras, eles articulam, eles conseguem, eles vê brecha em estatuto, eles vê brecha aqui, brecha ali, pra poder articular, pra continuar perpetuando no poder, velho. Pra continuar sendo os donos do Corinthians. O Corinthians não tem dono, mano. O Corinthians não tem dono, caralho. Esses caras se acham dono do Corinthians, mano. A gente não pode, mano, deixar que esses caras fazem isso com o Sport Clube Corinthians Paulista. Ah, rapaziada, é foda, né, mano? Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Bom, continuando aqui, rapaziada, com a patifaria da política do Corinthians, né? Vocês viram esses tempos atrás o presidente Osmar Stabile, o tio Paulo? Se eu não me engano, foi na rádio, na TMC, em entrevista. Vocês viram o absurdo que esse sujeito falou, rapaziada? Vocês viram a irresponsabilidade? Não sei nem se... Ele falou, cara... É que esse cara, ele fala tanta asneira. Osmar Stabile fala tanta merda. Soa tanta bosta da boca desse presidente aí, que eu não sei nem se ele sabe a gravidade do que ele falou, rapaziada. Eu acho que ele não tem nem ideia da gravidade que ele falou. Só que ele falou uma coisa muito grave mesmo. Ele simplesmente falou, entre aspas, cada conselheiro tem um contrato embaixo do braço. O que quer dizer isso aí, Osmar Stabile? O que quer dizer? Eu faço essa pergunta pra você, velho. O que quer dizer? E agora você vai ter que responder, né? Porque
falar até papagaio fala, né? Agora vamos assumir os atos, vamos assumir o que você falou. Vamos ver, é que é foda, né? Porque você vai perguntar uma coisa pra esse responsável desse presidente, vai perguntar, ô presidente, o que significa essa fala sua? De cada conselheiro tem um contrato embaixo do braço. Ele vai começar a falar da Neoquímica Arena, ele vai começar a desviar todos os assuntos, ele não vai falar dos contratos, ele vai falar da grama da Neoquímica Arena que ele trocou, da usina que ele tá fazendo lá na Neoquímica Arena. Ele vai começar a falar inúmeras asneiras. Só que, para nós, meros torcedores, se a gente for perguntar isso para ele, ele vai falar isso aí. Só que, por outro lado, dá uma olhada aqui, ó. Pantaleão pede que Stabile explique e fala sobre conselheiros e contratos no Corinthians. Então, senhor Osmar Stabile, agora o senhor vai ter que explicar isso daí que você falou, irmão. Agora o senhor vai ter que explicar isso daí. Por quê? Porque pro torcedor corintiano, vendo toda a situação do Sport Clube Corinthians Paulista há anos, isso que o senhor falou não é nada de novidade. Não é nada de novidade. Só que vindo do presidente ter uma frase dessa, agora você vai ter que explicar. Agora você vai ter que escancarar pro torcedor corintiano tudo que o torcedor corintiano imagina o que acontece dentro do Corinthians. O senhor vai ter que falar, vai ter que explicar essa frase. E eu quero só ver o que você vai explicar. Você não vai explicar para nós, torcedores. Você vai explicar pro Pantaleão, que tá sim fazendo um bom trabalho dentro do Corinthians. Eu vou ler um pouquinho a matéria aqui para vocês tentarem entender o que tá acontecendo, rapaziada. O presidente da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo do Corinthians, Leonardo Pantaleão, enviou nesta terça-feira ontem um despacho ao presidente Osmar Stabile solicitando explicações sobre uma declaração do mandatário a respeito da relação de conselheiros com contratos firmados com o clube. A declaração ocorreu no início de junho em entrevista do presidente à TMC, ao comentar temas ligados à governança e à dinâmica institucional do clube. Stabile declarou que cada conselheiro tem um contrato embaixo do braço, gerando reações nos bastidores do Parque São Jorge e levando Pantaleão a proceder com a interpelação. A informação sobre o despacho foi divulgada inicialmente pelo Central do Timão e confirmada pelo meu Timão, que teve acesso ao documento. Nele, Pantaleão registra que a amplitude da expressão usada por Stabile abriu dúvidas sobre a eventual existência de vínculos contratuais entre conselheiros e o clube, de forma direta ou indireta, e sobre possíveis efeitos dessas relações no exercício das funções estatutárias dos conselheiros. Para o presidente do Conselho Deliberativo, para esclarecer o episódio é necessário para preservar a segurança institucional entre os órgãos do Corinthians. Assim solicitou que Stabile esclarecesse os seguintes pontos. Aqui são vários, tá, rapaziada? O contexto em que a frase foi dita, o significado e o alcance que pretende dar à expressão usada, se a fala se referia a situações concretas e identificáveis ou era apenas um comentário genérico. Quais circunstâncias fundamentaram a declaração, caso ela tenha base em fatos específicos? A identificação dos conselheiros e das pessoas físicas ou jurídicas envolvidas, caso existam de fato contratos vinculados a conselheiros. Quais são os contratos ou instrumentos jurídicos mencionados e qual o objetivo de cada um? Os períodos de vigência e os valores envolvidos nesses contratos, se existirem, se os vínculos contratuais citados são atuais ou já encerrados, se o próprio presidente identifica a situação de conflito de interesse envolvendo conselheiros e, em caso positivo, quais seriam os casos concretos e, para finalizar, outros esclarecimentos que Stabile considera relevante para a compreensão da declaração. Então, senhor Osmar Stabile, o senhor vai ter o tempo hábil aí para o senhor pensar muito bem na bobagem, não, na verdade que você falou, né? Na verdade, que a gente sabe que acontece dentro do Parque São Jorge, mas o senhor vai ter que explicar agora, tá, amigão? Então, vamos aguardar os próximos passos aí. O que o tio Paulo vai falar sobre essa declaração gravíssima? Gravíssima. Bom, vamos lá, rapaziada. Continuamos com política, né? Tá foda, rapaziada, tá foda. Essa daqui, ó, foi do blog do Macedo. O blog do Macedo postou hoje, rapaziada. E eu quero ler aqui pra vocês. E quero já falar o que eu comecei a falando no vídeo de hoje. Há males que vem para o bem. Há males que vem para o bem. Promotor Cássio Concerino tá ficando puto da vida com o que ele tá vendo dentro do Corinthians.
O promotor do Ministério Público, que tá pegando todos os casos do Corinthians, que tá investigando o que tá acontecendo dentro do Corinthians, ele tá vendo que esses caras mesmo, eles estão de sacanagem com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu vou ler aqui o que o blog do Macedo postou, rapaziada. Promotor Concerino ataca Stabile e diz que postura do presidente do Corinthians beneficia vice denunciado por suposto furto de camisetas da NFL. Olha a quantidade de casos do Pantaleão, perdão, do Osmar Stabile, rapaziada. Olha a quantidade de casos desse presidente aí, velho. Pelo amor de Deus, é mais do mesmo e tá se tornando pior, velho. É impressionante, rapaziada. Como entra presidente no Corinthians, sai presidente do Corinthians e a podridão desses caras é a mesma. A sujeira que esses caras fazem do Corinthians é a mesma, mano. O promotor Cássio Roberto Concerino reagiu com dureza a uma declaração do presidente do Corinthians, Osmar Stabile, apresentada em defesa do vice-presidente Armando Mendonça, réu por furto de camisas da NFL e coação de testemunhas da 25ª Vara Criminal de São Paulo. O caso, a denúncia imputou a Armando Mendonça a tentativa de apropriação de 19 camisas da NFL, o furto de outras 8 mediante abuso de confiança e a coação de testemunhas por notificação extrajudicial. E aí agora a declaração do Osmar Stabile. A defesa apresentou declaração de Stabile afirmando que a auditoria interna do clube não concluiu pelo desvio de materiais e que o Corinthians não se posiciona como vítima. A juíza Amanda Eiko Sato abriu vista ao Ministério Público antes de decidir sobre o recebimento da denúncia. E aí o ataque do promotor. Concerino pediu o desentranhamento da petição, afirmou que a postura de Stabile não é de uma vítima e antecipou que o Ministério Público se oporá à habilitação do clube como assistente de acusação, caso seja representado por ele. Classificou o comportamento como possível gestão temerária e afirmou que a declaração beneficiou diretamente a defesa ao investigado, podendo gerar impressão de favorecimento pessoal. Rapaziada, outro caso gravíssimo que o senhor Cássio Concerino está em cima. Então é isso que eu tô falando pra vocês, velho. Eles mesmos estão se matando, velho. Eles mesmos estão se matando. Armando Mendonça tá respondendo por um monte de processos aí, imputados a ele, né? Tá respondendo, não é quer dizer que ele foi já denunciado, tá? Tá sendo julgado, mas tá respondendo a um monte de coisa, e o amiguinho dele, o senhor Osmar Stabile, tá em defesa a ele, rapaziada. E aí, o que vocês acham desse assunto aqui? O que vocês acham mais dessa bomba do nosso atual presidente do Corinthians? Mais uma bomba, né, rapaziada? Mais um absurdo dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Bom, agora, para finalizar o vídeo aqui, vamos mudar um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho de outros assuntos, rapaziada. Eu quero comentar, né? Muita gente falou hoje o dia inteiro, ontem à noite, depois da partida da Argentina, né? A respeito do ET, do alienígena, do jogador chamado Lionel Messi. A gente tem que falar sobre esse cara, rapaziada. E não tá falando sobre a Argentina, não. Tô falando sobre o jogador. O jogador Lionel Messi. E aí, eu vejo vários comentários, respeito todos os comentários, tá, rapaziada? E eu sempre tive um comentário meu, de falar, pô, do que eu vi jogar, o que eu, Henrique, vi jogar, o melhor, na minha opinião, até esses tempos atrás, era Ronaldo Fenômeno. Não só porque ele jogou no Corinthians, mas pela carreira dele, rapaziada. Um monstro de jogador, um jogador extraordinário. Não é porque ele tem o apelido de Fenômeno. Só que, na minha opinião, o Messi, ele se tornou esse jogador agora, rapaziada. O Messi é um jogador extraordinário, incrível, completo. É um jogador fora de si. É um jogador que, na minha opinião, acho que depois de Pelé, dá pra falar que o Messi é o melhor jogador de todos os tempos. Mas melhor que Maradona, melhor que Ronaldinho Gaúcho, melhor que Kaká, melhor que Ronaldo Fenômeno, melhor que Romário, melhor que Neymar. Tem gente que fala que o Neymar é melhor que o Messi. Pasmem, rapaziada. Tem gente que fala que o Neymar é melhor que o Messi.
Melhor que Cristiano Ronaldo, que aí tem essa grande dúvida, né, rapaziada? Pelos dois ter jogado na mesma época, né? Todo mundo fica falando, porque eu sou Cristiano Ronaldo, porque eu sou Messi. E, gente, de coração, de verdade, eu até falei em live isso aqui ontem. A pessoa que chega em mim e fala, o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi. De coração, eu não vou discutir com essa pessoa. Eu vou concordar com essa pessoa porque é a visão dela. A visão dela. A minha visão do Messi ser o jogador que ele é porque eu gosto mais do estilo de jogo do Messi do que do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é outro absurdo de jogador. Outro cara extraordinário também como jogador de futebol. Só que o jeito do Messi jogar, dele lidar com a situação, efetivo do jeito que ele é, os gols que ele fez ontem é gol de craque, é gol de cara que sabe jogar bola, de vários jeitos, e na carreira dele vários, né, rapaziada? A perninha esquerda dele, que ninguém consegue tomar a bola, o jeito que ele bate na bola, tirando do goleiro. Cara, se for começar a falar do Messi aqui, eu vou ficar até amanhã falando sobre esse jogador, né? E aí, o porquê que eu falei, por que eu tô falando aqui que o Messi é depois do Pelé? Não é porque eu sou brasileiro, porque, eu vou babar ovo pra um brasileiro ser o melhor do mundo. Porque eu perguntei para as pessoas, perguntei para algumas pessoas, inclusive pro meu pai, que viu o Pelé jogar, e falei para ele, pai, depois do que o Messi conseguiu conquistar uma Copa do Mundo, depois do que ele tá fazendo, o que ele já conquistou na carreira dele, tudo o que se passou na vida do Lionel Messi aí, você não acha que ele é o melhor jogador da história do futebol? Ele falou simplesmente para mim, meu pai simplesmente falou assim, olha, ele é um puta de um jogador, mas ele não chega perto do Pelé. Eu falei, caralho, não chega perto do Pelé? Ele falou, Falou, pra começar, o Pelé tem 3 Copas do Mundo. Isso já é um belo do argumento. O Pelé foi campeão com 17 anos, campeão do mundo com 17 anos, marcando 2 gols na final. Isso já é um argumento gigantesco. O Pelé, ele só não conseguiu chegar mais pra frente na Copa de 66, meu pai falou isso pra mim, porque quebraram o Pelé no meio. Quebraram. Os adversários entraram na Copa do Mundo e falaram, a gente tem que quebrar o Pelé, tem que tirar ele da Copa do Mundo, senão o Brasil vai ganhar de novo. E eles conseguiram fazer isso daí. Meu pai falou que se naquela época tivesse o VAR que tem hoje, tivesse tudo essa tecnologia que tem hoje, os caras não iam conseguir fazer isso com o Pelé ia ganhar umas 5 Copas do Mundo. 5 Copas, porque os caras não iam tirar ele de campo. Não tirar ele de campo porque ele não tá bem, não. Tirar ele de campo porque machucaram ele. Porque entraram pra tirar ele da Copa do Mundo. Numa entrada criminosa, meu pai falou, né? Então, acho que por esses argumentos, o Pelé tem mais de 1.200 gols. Então, por esses argumentos, eu acho que não dá pra falar que o Messi é melhor que o Pelé. Vai ter gente que vai falar aqui e respeito total, viu? Respeito total. Até porque eu não vi o Pelé. Eu não vi o Pelé jogar. Por isso que eu fui perguntar para as pessoas que viram o Pelé jogar. Então falaram que era fora do normal, por isso que ele é o rei. Ele jogava numa época onde gramado era horrível, onde chuteiras não tinha essa qualidade que tem, bola não tinha essa qualidade que tem. Hoje em dia o Messi tem esse privilégio de jogar num tapete, jogar só nos melhores campos, melhores chuteiras, melhores bolas. Não tô querendo dizer que o talento dele é por conta, muito pelo contrário. O Messi é extraordinário, igual eu tô falando. Só que eu fui perguntar para as pessoas, né, que viram Pelé jogar, e a grande maioria falou Pelé, primeiro lugar. E mas muita gente falou o Messi, com tudo isso que ele tá fazendo na carreira dele aí, ele se torna o segundo maior jogador da história do futebol mundial. E aí eu quero fazer essa pergunta pra vocês, rapaziada. Vocês concordam com o que eu tô falando? O Messi, pra mim, que eu vi jogar, o Messi é o melhor de todos. Essa é a minha opinião. E, escutando os argumentos de pessoas que viram o Pelé jogar, o Pelé primeiro, Messi segundo. Quero saber a opinião de vocês, pra fugir um pouquinho de Corinthians, né, rapaziada? Pra gente descansar um pouquinho dessa política podre do Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Vocês concordam comigo? Pelé primeiro, Messi segundo melhor do mundo. Queria saber a opinião de vocês, deixem nos comentários aí. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal, ativem o sininho, deixe seu like, é muito importante. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians!